Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez aqui com vocês para a gente dar prosseguimento ao conteúdo sobre as teorias raciais. Já falamos sobre a parte 1 desse conteúdo e na aula de hoje a gente vai tratar da continuação, da parte 2, sobre as teorias raciais. A aula de hoje está dividida em 3 tópicos, então aproveita e anota aí no teu caderno os tópicos que a gente vai trabalhar durante essa aula. Primeiro, vamos tratar das teorias raciais do italiano Cesare Lombroso. Depois, as teorias raciais no Brasil. E para finalizar, a gente vai dar ênfase aqui no Brasil às teorias de Renato Keller. Tudo bem? Então já pega aí teu caderno, pega a tua caneta, para você anotar as dicas que eu vou te passar nessa nossa aula de hoje. E a gente começa a aula de hoje falando sobre a importância de Cesare Lombroso para as teorias raciais do final do século XIX. Lombroso é um criminalista italiano, médico, psiquiatra, e foi um dos principais fundadores da chamada Escola Positiva de Criminologia, ou simplesmente Escola Positiva, responsável, portanto, por inaugurar a etapa científica da criminologia no final do século XIX. Toda vez em sociologia que a gente usar essa expressão positiva ou positivismo, isso quer dizer uma valorização do conhecimento científico. Lembre-se que o positivismo tem como principal representante o Augusto Comte. Lá no início da sociologia, ele é alguém fundamental para a consolidação dessa nova ciência, ok? Então, toda vez que falar de positivo, positiva, positivista, a gente está falando da ciência. É isso, tá? É uma leitura científica, uma análise mais científica sobre determinado assunto. Por isso que a escola aqui é chamada escola positiva, pois existe ali uma visão mais científica sobre a questão da criminologia a partir do Lombroso. Lombroso vai marcar um período importante ali na história da criminologia devido às suas ideias a respeito da relação entre o crime, o delito e também um criminoso. Só que as ideias de Cesare Lombroso elas vão ser muito contestadas depois, principalmente no século XX. Vamos entender agora por que houve uma reação tão negativa, tão contestatória às ideias desse médico italiano. Lombroso preocupou-se em estudar o homem delinquente, conferindo a este características morfológicas, influenciando uma série de estudiosos a realizarem pesquisas mais aprofundadas acerca do coeficiente humano existente na ação delituosa. Então você já percebe aí que para Lombroso o importante era entender o homem delinquente, a partir, sobretudo, de suas características morfológicas. Pessoal, morfológica vem da ideia de características de forma, né? Uma coisa que é amorfa, por exemplo, ela não tem forma. Então, morfo ou morfológica é a forma do indivíduo, ou seja, a forma de estrutura, de corporalidade, de tamanho do crânio, de tamanho dos pés, tamanho das mãos. Ele acreditava, portanto, que daria para incluir na análise da criminologia essa análise também do fenótipo, da forma humana. E é exatamente por isso que a teoria do Lombroso passou a ser muito criticada no século XX, porque ele está associando a delinquência, a criminalidade, às características físicas e fenotípicas dos indivíduos. E aí, continuando, a gente tem como principal contribuição de Lombroso para a criminologia a teoria sobre o homem delinquente, entre aspas, né? Para ele, o crime era um fenômeno biológico. Exatamente, ele está dizendo que existe uma predisposição dos indivíduos, de acordo com sua característica biológica, a cometerem ou não cometerem delitos, a serem ou não criminosos. Então, existe ali características físicas, fenotípicas, biológicas, que levam as pessoas a serem mais propensas a terem uma pretensão maior de entrarem na vida delituosa, na criminalidade. Essa perspectiva é defendida pelo Lombroso, que associa a delinquência, o comportamento desviante, o comportamento criminoso, a características de ordem biológica, a características de ordem fenotípica, morfológica do próprio indivíduo, ok? Sendo assim, para o Lombroso,
o criminoso é um ser atávico, ou seja, um selvagem que já nasce delinquente. Ele não se torna delinquente por conta de uma circunstância, mas ele já nasce predisposto biologicamente a cometer crime, a cometer os delitos. O que Lombroso está tentando dizer é que existe um tipo físico, um tipo biológico que leva os indivíduos a estarem mais propensos à criminalidade. Ele coloca, portanto, um determinismo racial, um determinismo biológico nesse comportamento que é o comportamento delituoso, o comportamento criminoso. No que tangia a fisionomia do homem criminoso, existe uma fisionomia, existe, entre aspas, um retrato falado das pessoas que estão mais propensas, que são mais propensas a entrarem na vida do crime, a cometerem delitos, segundo Lombroso. E ele afirma que esses indivíduos, atenção, possuem mandíbulas volumosas, né? Mandíbulas volumosas, assimetria facial, um lado do rosto em relação ao outro não é simétrico, as orelhas desiguais também, a falta de barba nos homens, pele, olhos e cabelos escuros. Atenção para esse detalhe, pele escura. O que coloca as pessoas da etnia ou das etnias negras, por exemplo, africanas ou descendentes de africanos, como pessoas que estão enquadradas nessa categoria, segundo Lombroso. E aí tu percebe por que a gente diz que essa teoria é uma teoria racial. Porque ele está dizendo que existe uma predisposição que vem dessas características fenotípicas, biológicas, que justificam as pessoas estarem mais propensas a cometerem crimes, entendeu? Ele está colocando isso como uma questão racial, como uma questão étnica também. Por isso que a teoria do Lombroso, como eu te falei, ela não foi tão bem aceita por todo mundo. Algumas pessoas, inclusive gente aqui no Brasil importante, que eu vou citar alguns nomes depois para vocês, nomes que são muito conhecidos, inclusive da gente aqui no Maranhão, acabaram indo por essa vertente, acabaram seguindo essa ideia de que realmente existiria uma predisposição genética, biológica, racial para o indivíduo cometer crimes. Mas durante o século XX, essas teorias foram muito contestadas, sobretudo com o avanço da genética na biologia também, além dos estudos de antropologia, de criminalística e da área do direito. Então, por isso que existe ali uma certa repulsa, uma certa negação dessa teoria hoje. Mas na época, não. Na época havia uma legitimação científica sobre essas ideias aí que o Lombroso está apresentando para nós. Que haveria uma determinação biológica, fenotípica, mórfica, em relação aos indivíduos que cometem ou que são propensos a cometerem crimes e delitos. Sendo assim, Lombroso relacionou a figura determinada à criminalidade com o seu peso, com as suas medidas de crânio, a insensibilidade à dor, que poderia ser observada no fato da adoração dos delinquentes pela tatuagem. Olha só, então ele já colocava também as tatuagens, né, como algo ali que mostrava uma insensibilidade à dor e que faria parte do que ele considera como um comportamento de alguém que é delinquente ou um comportamento desviante, né? E aí segue a falta de senso moral também, segundo ele, o ódio em demasia, o excesso de ódio no comportamento, a vaidade excessiva, que ele acredita que seja uma característica do delinquente, do criminoso, entre outras características também. Então percebe que Lombroso está desenhando, né, ali um retrato falado, basicamente, de uma pessoa que, na visão dele, estaria mais propensa a cometer crimes, a cometer delitos, a ter um comportamento socialmente inaceitável, ou um comportamento socialmente reprovável, que é a mesma coisa, né? Ok? Então a gente está percebendo que ele está tentando desenhar isso na teoria dele. E essa teoria do Lombroso, assim como as outras teorias que a gente viu na primeira parte, elas são teorias que tiveram também um reflexo na intelectualidade brasileira no final do século XIX e no começo do século XX. Então muitos brasileiros, muitas pessoas ligadas à medicina, à área da antropologia, dos estudos da sociedade brasileira, acabaram abraçando essa ideia também. Acabaram concordando com essas teorias raciais lá do século XIX. E o Lombroso é um desses teóricos que influenciou de maneira muito, muito marcante, muito intensa, a intelectualidade brasileira naquele contexto. Então, olha só. No Brasil, essa teoria da eugenia foi abraçada por médicos, cientistas, jornalistas, historiadores, intelectuais em geral daquela época.
que também defendia uma série de práticas para, entre aspas, melhorar a nação brasileira. E essa ideia de melhoramento da nação brasileira passaria por uma ideia de melhoramento das características raciais ou étnicas do povo brasileiro. Houve ali uma tentativa de embranquecimento da população do Brasil do final do século XIX para o começo do século XX. Isso tem muito a ver com o quê? Com a vinda de imigrantes lá da Europa, sobretudo de origem alemã e italiana, incentivados inclusive pelo governo brasileiro a virem para o Brasil e que se alojaram principalmente ali na região sul do país. Então, se você já teve a oportunidade de visitar os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você percebe que a população lá, a maioria é fenotipicamente branca, descendente ali de europeus, italianos, alemães, ucranianos, poloneses, né? Daí por diante. Nos jornais, não era incomum, era muito frequente encontrar artigos, né, reportagens, exaltando a eugenia, a ideia de melhoramento da raça, pedindo pela melhoria, portanto, da raça brasileira. Porque lembre-se que o Brasil foi um país colonizado, né, pelos portugueses como colônia de exploração. Então houve ali, no período colonial, um intenso fluxo de escravos vindos do continente africano, comercializados no litoral brasileiro, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. E ao longo do tempo, a população negra no Brasil ela foi aumentando muito, né, em quantidade. E também a população que surge dessa mestiçagem também, muito própria da nossa história, do nosso passado colonial. Esse intercâmbio de genética, de cultura, de racialidade que existiu entre brancos, negros e indígenas no Brasil, que deu origem a esse povo brasileiro, que é um povo tão diversificado, né? Multicultural, multiétnico. Então, essas características, segundo o pensamento de Lombroso, de Gobineau, de outros autores em geral europeus sobre o Brasil, acabou também influenciando os intelectuais aqui no Brasil. A ideia de que o Brasil não daria certo enquanto nação por conta dessa mistura de raças, ou dessa presença muito forte de negros, de indígenas, de mulatos na sociedade brasileira. Acreditava-se, portanto, que haveria uma justificativa genética, biológica, para a nação ser ou não uma nação desenvolvida, uma nação grandiosa, né? E a ideia era que não seria por conta da formação do seu povo, da mestiçagem, da mistura de raças. E isso acabou sendo abraçado por alguns autores no Brasil. Eu vou citar inclusive alguns para ti. Por exemplo, Nina Rodrigues. Eu tenho certeza que tu já ouviu falar o nome dessa pessoa, né? Porque também é o nome de um município aqui do Maranhão, é o nome de um bumba-boi, também um dos maiores do cenário maranhense, né? Que é o Bumba Meu Boi de Nina Rodrigues, que todo mundo já ouviu alguma música, já conhece. E Nina Rodrigues também é o nome do hospital psiquiátrico daqui da capital, de São Luís. Então Nina Rodrigues é um nome que está muito presente aí no nosso imaginário do povo maranhense. A gente já ouviu falar desse nome muitas vezes em contextos distintos, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Outros autores também acabaram abraçando essa ideia aqui no Brasil, com apoio de médicos, membros da classe média e também da elite brasileira. Esse movimento pseudocientífico, peraí, por que o nome é pseudocientífico? Tudo aquilo que começa com pseudo quer dizer que é uma coisa falsa, né? Então muita gente considerava que aquilo era algo científico, mas acabou se vendo depois que não era algo tão científico assim, que era algo, entre aspas, pseudocientífico. Era uma espécie de falsa ciência que se tinha em relação à racialidade e o comportamento desviante. Então isso contribuiu para a ideia de que o povo brasileiro deveria embranquecer. Defendeu-se isso no Brasil de maneira institucional, de maneira oficial. Era necessário um embranquecimento da raça do povo brasileiro. A eugenia influenciou políticas sanitárias, como, por exemplo, o isolamento compulsório de portadores de rancenias e doentes mentais, né? Além de inspirar leis anti-imigração de povos não europeus. Então os europeus eram muito bem-vindos, mas os não europeus não. Fica aí mesmo no seu continente, a gente não quer vocês aqui no Brasil. A ideia era basicamente essa. E ajudar a formar o pensamento racista acerca da identidade de pessoas negras, pretas e indígenas no país. Os mulatos incluídos também nesse grande pacote, né, de grupos estigmatizados, segregados socialmente, nesse contexto de formação de uma identidade brasileira. Então, sim, meu jovem, já houve uma época aqui no Brasil onde oficialmente se defendeu a ideia de que era necessário embranquecer a população brasileira. E esse embranquecimento viria através da grande chegada ali de imigrantes no território nacional, sobretudo nas regiões
sul e sudeste, principalmente no sul do Brasil, certo? Vamos adiante. Renato Kell, e aí é um dos grandes teóricos da racialidade brasileira daquele contexto, foi um médico também, um dos maiores defensores do eugenismo no Brasil. Além de ser um dos fundadores da Sociedade Eugênica de São Paulo, Kell escreveu dezenas de livros sobre o assunto, incluindo também um livro chamado A Cura da Fealdade. Fealdade vem da ideia de feiura, beleza? A Cura da Fealdade é o título do livro aí do Renato Kell. Publicado em 1939, então já percebe que é século XX, né? O qual defendia uma limpeza, olha o termo utilizado, uma limpeza da linhagem brasileira de qualquer resquício de povos negros e indígenas para assim erradicar o que ele considerava feiura. Então essa cura da fealdade, da feiura entre aspas, seria exatamente erradicar da população brasileira elementos culturais, traços genéticos da cultura dos povos negros, dos povos indígenas, né? Era literalmente embranquecer 100% a população. Essa era a ideia do Renato Kell lá em 1939, ok? Kell fazia parte de uma ala mais radical do eugenismo, né, que defendia a segregação. O que é segregação, meu jovem? A separação entre brancos e negros, alegando que a miscigenação, a mistura de raças, era algo negativo para o aperfeiçoamento do povo brasileiro. Olha o termo que o cara utiliza. O aperfeiçoamento do povo brasileiro demandava o embranquecimento da população, segundo as ideias de Renato Kell. Lembrando que hoje, tu escuta isso, né? Escuta eu te dizendo isso aqui na aula, tu acha que isso é um absurdo. Tu acha, nossa, esse cara é muito preconceituoso, ele é um cara racista. Só que na época, esse discurso ele tinha ali uma legitimação científica. É isso que eu quero que tu percebas. É que naquele momento da história, 1939, isso que ele está dizendo, muita gente não considerava um absurdo, pelo contrário. Muitas pessoas importantes, intelectuais, pessoas ligadas à medicina, à antropologia também, à sociologia, abraçaram essa ideia, né? Acreditaram que realmente haveria ali uma comprovação científica de que traços formadores da genética, da biologia, da racialidade influenciariam o comportamento dos grupos sociais. Então o que eu quero que tu tente entender é esse contexto, tá? Hoje, é claro, isso é um absurdo. Uma pessoa que defende essa ideia aqui é uma pessoa que é extremamente preconceituosa, é extremamente racista, todo mundo sabe disso. Só que naquele momento ali, em 1939, a época onde lá na Europa tinha o nazismo, você lembra disso, né? Começo da Segunda Guerra Mundial, essas teorias elas tinham uma certa relevância no sentido de haver uma legitimação por parte dos intelectuais. Então, isso que hoje a gente considera um absurdo completo, lá naquele período muita gente acreditava que era verdade. Acreditava que estava correta nessa relação entre raça ou etnia e comportamento dos grupos ou indivíduos, ok? Entre as práticas defendidas pelo médico, havia a defesa da esterilização de negros e indígenas, exatamente isso que você está ouvindo. Esse médico aqui, o Renato Kell, que defendia o aperfeiçoamento da raça da nação brasileira através do embranquecimento da população, chegou a sugerir que uma das medidas importantes que deveriam ser tomadas pelo governo brasileiro seria a esterilização de negros e indígenas, para que eles não se reproduzissem mais. É um absurdo, né, jovem? Então, isso hoje, como eu te falei, é uma coisa completamente condenável, reprovável. Ninguém vai defender essa ideia hoje, entendeu? Só que naquele momento, como eu te falei, alguns intelectuais, sobretudo mais radicais, como a gente está vendo no Renato Kell, chegaram a defender isso, né? A população precisa embranquecer, precisa incentivar a vinda de europeus para o Brasil, como aconteceu no século XIX, e, consequentemente, diminuir essa influência genética, cultural e racial dos povos indígenas e também dos povos negros. E com isso, gente, com essa teoria do Renato Kell, a gente encerra a parte 2 da aula de teorias raciais. Vamos dar uma retomada no que a gente viu hoje, só para deixar tudo muito bem claro aí para você. Primeiramente, a gente falou sobre as teorias de Cesare Lombroso, que é um médico e também criminalista italiano. E vimos que Lombroso coloca ali a questão genética, racial, como algo que determina o comportamento do sujeito, principalmente o comportamento delinquente, o comportamento desviante. Depois a gente viu que isso tem uma influência na sociedade brasileira, na intelectualidade brasileira, e que muitos intelectuais aqui no Brasil passaram a defender também essas ideias iguais à do Lombroso. E um deles,
um dos mais extremos radicais foi o Renato Kell. E com isso a gente encerra mais uma parte do conteúdo de Sociologia. Espero que a aula tenha sido boa para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.